Você já parou para pensar que a busca pela vida dos seus sonhos pode ir por água abaixo por causa de um poder inacreditável que você já tem, mas usa errado? Parece loucura, né? Mas a maioria das pessoas comete esse erro todo dia sem nem perceber. A gente tem uma força incrível dentro da gente, a imaginação. A capacidade de criar imagens na cabeça é a maior força criadora que existe. Mas o que a gente faz com ela? Passa o dia imaginando problemas, prevendo o pior, criando obstáculos no caminho. A questão é, você usa sua imaginação para construir ou para detonar sua própria vida? Você tem dentro de si o mesmo poder que criou aviões, pontes, impérios, obras de arte, curas milagrosas e revoluções. Só que muita gente usa essa energia para se afogar em preocupações com contas, dívidas e o pior, não é culpa sua não. A gente é ensinado desde pequeno a apagar essa chama da imaginação, a classificar como devaneio, fantasia, sonho de criança, cortando a gente da nossa principal fonte de energia criativa. E eu também fui ensinado assim. Já reparou como a maioria se sabota usando a própria mente? Acorda já pensando no trânsito, no chefe bravo, nas contas atrasadas, no saldo vermelho no banco. E quando algo dá errado, fala: eu sabia. Mas será que sabia mesmo ou foi a própria mente que criou aquela situação? A verdade é que a sua mente não sabe diferenciar muito bem o que é real do que é inventado. A neurociência comprova. Ao imaginar uma cena carregada de emoção, seu cérebro ativa as mesmas áreas, como se você estivesse vivendo aquilo. É como um ensaio. E o que acontece depois? Você age de acordo com esse ensaio mental e o mundo reage ao seu comportamento. Então, o que você anda ensaiando? Porque se você ensaiar o fracasso todo dia, vai acabar agindo como alguém que está fadado a fracassar. Vai hesitar, vai falar como quem já desistiu, vai agir com medo e, quando perceber, terá se tornado exatamente o que mais temia. Assusta, né? Mas também é libertador. Porque se você criou a derrota com seus pensamentos, você também pode criar a vitória. A maioria não saca disso. Acha que pensamento é coisa leve, passageira, sem importância. Mas pensamento é energia, é vibração. E a vibração que você manda para o universo determina os resultados que você atrai. Se você fica imaginando a falta de dinheiro, a impossibilidade de melhorar de vida, a inutilidade do seu esforço, você está vibrando em uma frequência de escassez. E como tudo vibra, tudo responde a isso. Você começa a atrair mais situações que confirmam essa escassez. É como se o universo dissesse: ah, é isso que você quer? Toma. Mas agora imagine o contrário. Reserve só 3 minutinhos por dia para se visualizar recebendo pelo trabalho que ama, fechando negócios com gente bacana, sentindo o reconhecimento, os aplausos, os agradecimentos, a tranquilidade, a liberdade, a prosperidade fluindo. Parece bobagem? Não é. É assim que a transformação começa. Você não atrai o que deseja. Você atrai quem você é. E você se torna o que você imagina todos os dias. Ah, mas eu não sou criativo. Escuto isso direto. Mas isso não é verdade. Você já é criativo. A questão é, você está usando sua criatividade contra você mesmo? Cada pensamento negativo que você insiste em repetir, cada vez que você imagina tudo dando errado, sendo rejeitado, ficando doente, sendo traído, isso é criatividade, só que autodestrutiva. Então, comece a treinar sua mente para criar o que você quer. Crie imagens vívidas, sinta, veja os detalhes como se já estivesse acontecendo. Não precisa entender como vai acontecer agora. Apenas foque em construir essa imagem com força e emoção. É como construir um prédio. Não se começa pelo topo, a base. A fundação da sua nova realidade é o que você visualiza com frequência, intensidade e fé. Napoleon Hill dizia que
Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas ele não dizia conceber uma vez só. Era todos os dias, até parecer mais real que a própria realidade. É aí que as coisas começam a andar. As pessoas certas aparecem, as ideias surgem, as coincidências se encaixam. E o que parecia impossível começa a acontecer. Você tem um poder interior mais forte que qualquer crise externa. E esse poder começa a funcionar quando você decide imaginar, com propósito, o que você realmente quer viver. É simples, mas não é fácil. Vai exigir disciplina e coragem para ignorar o barulho externo e confiar no que está dentro de você. Mas se fizer isso, mesmo que por alguns minutos por dia, vai ver uma transformação acontecendo, de dentro para fora. E esse tipo de mudança, ninguém tira de você. Por anos, a única imagem que eu tinha de mim era a pior possível. Eu não me via como alguém capaz, promissor. Eu não tinha visão de futuro, só via um histórico de fracassos. Trocava pneu, limpava chão, consertava máquinas e achava que era isso, uma autoimagem distorcida, de limitação, de escassez, de incapacidade. E essa imagem definia tudo o que eu fazia. Eu não via saída, até que um cara chamado Raymond Douglas Stanford me deu um livro, Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. Na época não entendi quase nada, mas algo acendeu dentro de mim, uma pequena chama em um quarto escuro, e eu comecei a ver, não a realidade na minha frente, mas a possibilidade do que poderia ser. E sabe o que eu fiz? Comecei a me imaginar diferente. No começo, a mente resistia. Quem você pensa que é? Ela gritava. Você nunca terminou os estudos. Você não entende nada de negócios. Mas mesmo com essa voz interna me sabotando, eu persisti. Fechava os olhos e me via bem vestido, confiante, liderando uma equipe, fechando contratos, sendo reconhecido. Não era verdade naquele momento, mas era verdade na minha mente. E sabe o que acontece quando você sustenta uma imagem com intensidade e constância? Você começa a agir como se aquilo já fosse real. Larguei meu emprego no Corpo de Bombeiros de Toronto, sem garantias, sem saber o que ia acontecer, e abri uma empresa de limpeza. Eu, um empresário, parecia loucura, mas dentro de mim a imagem já estava formada e eu mantinha ela viva todos os dias. Resultado? Mais de $100 mil no primeiro ano. E eu não tinha diploma nem plano de negócios, mas tinha algo que a maioria ainda não descobriu. Uma imagem mental clara e poderosa. As pessoas acham que precisam de todos os recursos antes de começar. Mas o recurso mais importante não está lá fora, está dentro de você, na imagem que você tem de si mesmo. Você pode ter todo o conhecimento, os contatos, os certificados, o dinheiro no banco, mas se sua autoimagem não for compatível com a vida que você deseja, nada vai acontecer. Você vai se sabotar, dar um passo e recuar, se comparar aos outros, achar que não é suficiente, aceitar menos do que merece e justificar tudo isso dizendo que a vida é difícil ou que não nasceu com sorte. Mas tudo muda quando você começa a trabalhar a imagem que tem de si mesmo. Não é otimismo de fachada, é reprogramar a raiz do seu comportamento, aquilo que você acredita sobre quem você é. Ah, mas eu nunca consegui manter uma imagem positiva. Minha realidade é muito difícil. Eu entendo, eu já estive lá, mas a realidade não muda primeiro. Quem muda primeiro é você, e quando você muda, a realidade responde. A imagem que você tem de si mesmo determina seus padrões. O quanto você tolera, o quanto você arrisca, o quanto você acredita merecer. E enquanto essa imagem for limitada, seus resultados continuarão limitados. É como tentar correr com o freio de mão puxado. Você se move, mas não sai do lugar. Então, comece a fazer isso agora. Não importa onde você esteja, o que você tem ou deixou de ter.
Se você começar a construir uma nova imagem de si mesmo, de alguém que merece, que pode, que é capaz, e sustentar isso com foco e emoção, sua mente vai começar a se alinhar com esse novo padrão. E quando isso acontecer, as oportunidades que antes pareciam invisíveis vão começar a aparecer. As portas trancadas vão começar a abrir e os recursos que você achava que não tinha vão surgir. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a lente com que você se vê. E essa lente, meu amigo, muda tudo. A maioria das pessoas não entende o poder de um simples exercício de 3 minutos. Elas acham que precisam de uma transformação monumental, de uma reviravolta, de uma revolução completa na vida para começar a ver resultados. Mas não é assim que funciona. São as pequenas práticas diárias, feitas com consciência, que criam as maiores revoluções pessoais. Esse exercício é tão simples, mas tão poderoso, que você talvez duvide, mas eu garanto, ele muda vidas. Mudou a minha, mudou a de milhares de pessoas, e pode mudar a sua também. Você vai reservar 3 minutos do seu dia, só isso, e nesse tempo você vai fechar os olhos e construir com detalhes a imagem da vida que você deseja viver. Mas tem um detalhe importante. Você não vai imaginar como seria se tudo desse certo. Você vai viver, mentalmente, como se tudo já estivesse dando certo. Não é sonhar, é sentir. Você vai se ver realizando o que deseja, vivendo seu propósito, tendo independência financeira, com o corpo que quer, a casa que deseja, a vida que você sempre acreditou ser possível. E você vai colocar emoção nisso. Som, cor, aroma, textura, movimento. Você vai ver as pessoas reagindo à sua nova realidade, vai se ouvir dizendo frases de vitória, vai sentir o entusiasmo, o alívio, a gratidão. Por 3 minutos, você vai sair da sua realidade e mergulhar em uma nova frequência. Por que isso funciona? Porque quando você faz isso com regularidade, você recondiciona sua mente subconsciente. É ela que controla 95% do que você faz. São suas crenças inconscientes que decidem se você aceita ou rejeita uma oportunidade, se você age com confiança ou com medo, se você persiste ou desiste. E seu subconsciente não entende o que é fingimento. Ele entende repetição emocional. Ele grava o que você sente com intensidade. É como se você estivesse ensaiando mentalmente uma nova versão de si mesmo. E quanto mais você repete, mais seu corpo, suas ações, suas palavras começam a se alinhar com essa nova imagem. E aí, o mundo começa a responder a esse novo você. Já vi pessoas em situações desesperadoras começarem a usar esse exercício e em poucas semanas relatarem coisas incríveis. Promoções inesperadas, encontros que abriram portas, insights que resolveram problemas que pareciam impossíveis. E não foi mágica, foi alinhamento. É tentador menosprezar esse tipo de prática. A mente cética dirá, 3 minutos, isso não faz diferença. Mas o que ela esquece é que você já está praticando esse exercício, só que de forma negativa. Você já imagina tragédias, já se visualiza falhando, já ensaiou o pior cenário todos os dias. E é por isso que sua vibração está bloqueada. O que eu proponho é mudar esse padrão, inverter a direção, assumir o controle da imagem que você planta na sua mente todos os dias. Não precisa de silêncio absoluto, de lugar especial, de ritual elaborado. Você pode fazer isso no ônibus antes de dormir, no intervalo do trabalho. Basta fechar os olhos, respirar fundo e começar a imaginar. Mas faça com intenção. Não é pensar por pensar. É viver, sentir, acreditar. E se você fizer isso todos os dias por 30 dias, algo dentro de você vai mudar. E essa mudança interna vai atrair mudanças externas. É inevitável, porque a realidade que você vive é um reflexo direto da sua vibração interna. Quer mudar de vida?
Comece mudando a imagem que você sustenta dentro de você, porque tudo o que é criado no mundo físico antes foi criado no invisível. E esse invisível é moldado pelo que você imagina. Use esse exercício como seu laboratório mental. Treine ali seu novo eu. Ensaios mentais são usados por atletas olímpicos, executivos, artistas, visionários. Não é misticismo, é neurociência. É alinhamento de mente e corpo com um propósito definido. Você vai continuar ensaiando problemas? Ou vai começar a ensaiar possibilidades? Escolha com sabedoria. Sua vida vai seguir exatamente o que você ensaiar em silêncio. Quantas vezes você já achou que não era criativo o suficiente? Que criatividade era coisa de gênio, de artista, de gente excepcional. E que você era normal demais. Talvez tenha ouvido isso na escola, em casa. Pare de sonhar. Volte para a realidade. Isso não dá dinheiro. E você acreditou, parou de tentar, de imaginar, de criar. Mas todo mundo é criativo, sem exceção. A diferença é que alguns decidiram usar essa criatividade e outros decidiram enterrá-la debaixo do medo, da dúvida, da comparação, da vergonha. O que eu mais vejo são pessoas incríveis, cheias de talento, presas em um ciclo de escassez, não por falta de capacidade, mas por falta de coragem para imaginar algo diferente. Elas acham que não merecem, que não têm o que é preciso, que nasceram para uma vida medíocre. Mas isso é mentira. Uma mentira que a sociedade repete tanto que vira verdade na cabeça das pessoas. Quantas vezes você teve uma boa ideia e abandonou? Quantas vezes pensou em começar algo, mas não se achou pronto? Quantas vezes olhou para alguém bem-sucedido e pensou: "Ah, mas ele teve sorte"? E se eu te dissesse que a única diferença entre você e essa pessoa é a imagem que cada um sustenta de si? Pessoas brilhantes se auto-sabotam porque acreditam mais em seus medos do que em suas ideias. A criatividade não é um dom raro, é uma ferramenta que já está dentro de você. Mas se você não usar, ela adormece. Se não praticar, ela enferruja. E se você acredita que não é criativo, adivinhe, sua mente vai obedecer. Sempre obedece. Temos gigantescas corporações com minúsculos departamentos criativos. Por quê? Porque a maioria das pessoas foi ensinada a não pensar sozinhas, a repetir, a seguir ordens, a obedecer. E isso mata a criatividade. Porque ser criativo exige questionamento, coragem para imaginar algo novo, para não aceitar o que está aí como definitivo. A criatividade é uma extensão da sua imaginação. Quando você treina sua mente para ver soluções em vez de problemas, você se torna mais criativo. Quando você começa a imaginar possibilidades em vez de tragédias, você começa a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Walt Disney foi chamado de lunático por acreditar que podia construir um parque onde adultos e crianças viviam um sonho acordado. Disseram que era uma ideia tola, que ele deveria crescer e arranjar um emprego de verdade. Mas ele acreditava mais na imagem que tinha na cabeça do que na realidade diante dos olhos. E isso fez toda a diferença. Hoje, o que antes era visto como delírio é um império global. O que você deixou de construir porque alguém te chamou de sonhador? Você não precisa da aprovação dos outros para imaginar. Só precisa decidir que vai acreditar mais no que está dentro de você do que no que está lá fora. Quando você começa a imaginar com clareza, com constância, com emoção, algo dentro de você começa a se movimentar. Você começa a ter ideias que antes não teria, a perceber caminhos que não via, a se comportar como alguém que pode, que merece, que cria. Não importa a sua profissão, a criatividade é sua capacidade de dar forma ao invisível. Ela que transforma uma ideia em ação,
um pensamento em projeto, um desejo em resultado. Mas isso só acontece se você assumir o compromisso de parar de se diminuir, de parar de repetir histórias que nem foram criadas por você e começar a construir uma nova identidade, onde você se reconhece como alguém capaz de criar seu próprio caminho. Você pode viver uma vida inteira preso a uma realidade que você não escolheu. Ou pode usar 3 minutos do seu dia para imaginar, com todo o seu poder, a vida que você quer viver. E essa escolha, ninguém pode fazer por você. Se você chegou até aqui, é porque em algum lugar dentro de você ainda pulsa a vontade de mudar. E é por isso que quero te propor um desafio. Você já tem tudo o que precisa. A questão é que você ainda não está usando. E não está usando porque não acreditou de verdade no poder que tem dentro de si. Sua mente é uma ferramenta criadora. Ela não foi feita apenas para sobreviver. Ela foi feita para imaginar, projetar, moldar e manifestar. Mas ela só faz isso quando você a comanda, quando você assume o controle. E agora é hora de fazer isso conscientemente. Aqui está o desafio. Ele é simples, mas precisa de compromisso. Durante os próximos 30 dias, você vai separar 3 minutos do seu dia. 3 minutos. Não mais, não menos. E nesses 3 minutos, você vai se desconectar do mundo e mergulhar na imagem da vida que deseja. Vai fechar os olhos e construir, nos mínimos detalhes, a cena da sua realização. Você com saúde, com dinheiro, com liberdade, com amor, com propósito. Você no seu auge, você realizado. E você vai sentir, vai respirar essa imagem. Vai viver mentalmente como se aquilo já fosse verdade. Não vai duvidar. Não vai negociar com a mente sabotadora. Vai apenas ser. E quando ela começar a gritar, isso não é real, você vai sorrir por dentro, porque vai saber que isso é o seu antigo eu tentando se manter vivo. O seu antigo eu sobrevive da dúvida. O seu novo eu nasce da decisão. É como treinar um músculo. No começo, ele dói, parece fraco. Mas com a repetição correta, ele se fortalece. E sua mente funciona do mesmo jeito. Quanto mais você treinar essa imagem, mais ela se tornará natural. E quanto mais natural ela parecer, mais seu comportamento vai começar a se alinhar com ela. Suas palavras se alteram, suas escolhas mudam, suas ações se transformam e o mundo reage. Já notou como a maioria das pessoas consome o tempo prevendo o fracasso? Elas mentalmente ensaiam brigas, demissões, fracassos, vexames. É usar a imaginação, sim, mas de forma nociva, inconsciente, destrutiva. A consequência? Sua vida reflete precisamente essa expectativa negativa. Eu proponho que você troque 3 minutos de ansiedade por 3 minutos de criação. Faça isso no banheiro, no carro, antes de dormir, ao acordar. O lugar é irrelevante, a intenção é fundamental. Porque quando sua intenção é suficientemente forte, ela começa a influenciar o ambiente à sua volta. Está na hora de parar de enrolar e começar a fazer acontecer. Muita gente acha que sucesso é só sorte, mas a verdade é que a fórmula é bem mais simples e envolve pura ciência. A energia que você emana molda a sua realidade. Pode parecer estranho no começo, tipo calçar um sapato novo, mas com o tempo, essa nova energia vai se tornar parte de você. O segredo? 30 dias, 3 minutinhos por dia, se dedicando à imagem da melhor versão de si mesmo, sem mimimi, sem desculpas, sem negociar com o seu eu acomodado. É um compromisso com o seu futuro, uma promessa que você faz a si mesmo. E quando aquela velha insegurança aparecer, agradeça a ela por ter te acompanhado até aqui e diga: valeu, mas agora eu sigo outro caminho. Essa imagem que você cria na sua cabeça, no seu mundo invisível, vai transformar seu mundo real. Parece mágica, mas é física pura.
O que te trava, na verdade, não é falta de talento ou oportunidade, mas sim a mania de querer ter tudo mastigado antes de começar. A gente fica esperando a receita perfeita, a garantia de sucesso, enquanto a vida passa. Muita gente me pergunta, e se eu visualizar uma vida incrível e não conseguir? Aí eu respondo, e se você não visualizar nada e continuar na mesma? Porque é isso que acontece com a maioria. Se você não imagina um futuro diferente, você repete o passado. Você não precisa saber como vai acontecer. Esse é o detalhe que o universo resolve para você. Seu trabalho é definir o que você quer e manter essa imagem viva na sua mente, com fé e persistência. Isso atrai o como, as pessoas certas, as oportunidades, as ideias. O universo conspira a favor daqueles que se movem com propósito, mas se você fica esperando o mapa completo, você vai ver a vida passar pela janela do carro, sem nem dirigir. Eu mesmo, quando larguei meu emprego antigo, não tinha um plano infalível, grana no banco ou contatos poderosos, mas eu tinha uma imagem de mim vivendo em abundância, liderando uma equipe, ajudando pessoas a se realizarem. Essa imagem era tão forte que o medo virou detalhe perto da certeza de que eu não podia mais ficar ali. A gente não é limitado pela falta de caminho, mas pela necessidade de garantias antes de começar a andar. A vida não funciona assim. Ela responde à ação, à clareza, à decisão. Enquanto você não decidir firmemente o que quer viver, vai continuar preso ao que não quer. Já reparou como pessoas comuns alcançam coisas incríveis enquanto outras, super talentosas, ficam paradas? Porque os comuns muitas vezes agem sem ter todas as respostas. Eles decidem e se adaptam. Já os que acham que precisam de perfeição ficam esperando o momento ideal, que nunca chega. Quer mudar de vida? Pare de perguntar como e comece a perguntar o quê. O que você quer viver? O que você quer sentir? O que você sonha realizar? Construa essa imagem com todos os detalhes e mantenha-a firme, mesmo quando tudo parecer contrário. É nesse choque entre a sua imagem e a realidade que a transformação acontece, pois é aí que você mostra o quanto está comprometido com o futuro e desapegado do passado. Não precisa de garantias, precisa de determinação. A imagem é a semente, o resto vem com o tempo. Mas se você não planta nada, não colhe nada. Simples assim. Sua realidade é a imagem que você nutre dentro de você. Não é o mundo que te define, mas o que você deixa crescer dentro de si, na sua mente, no seu coração, nas suas decisões. Você não precisa de um roteiro completo, apenas decida o que quer e alimente essa imagem diariamente, com convicção e firmeza. Agora, bola para frente. No próximo vídeo, a gente continua essa jornada de transformação, um passo de cada vez, para você se tornar um pouquinho melhor a cada dia. Valeu por estar aqui. Até o próximo.